Bom dia, bom dia, bom dia, boa vida, como diria a aluna Vitrolira. Hoje é terça-feira, dia de Marte. Marte está lá no Caranguejo por mais um tempinho. E hoje a Lua está em Peixes, outro signo de água. Eu adoro quando a Lua está em Peixes, que parece que dá uma desanuviada. É como se a gente assistisse um filme, pegasse um daqueles caleidoscópios que a gente usava, pelo menos eu, né, quando era criança, que é um negócio que você olha lá e as flores vão virando mandalas, que vão virando outras coisas, que vão virando estrelas, né? É um convite para o lúdico, principalmente porque agora de manhã a Lua encontra Júpiter, né? Que além de ser o governante de Peixes, ele tá em Peixes mesmo, que é a casa que ele mais gosta. Então é como se tivesse isso, ampliado, é como se a gente tivesse de caleidoscópio mesmo assim. Então aproveita o dia de hoje para sentir as coisas que você está sentindo, para fazer alguma coisa lúdica, para contar uma história, compor uma música, contar uma história para uma criança, né? Que é uma coisa, pelo menos para mim, né? Quando você está brincando com a criança, você tem que ficar prestando tanta atenção no brinquedo, né? Nos bonecos, na história lá que você está inventando junto com a criança, que parece que descansa, né? E às vezes não, a gente está precisando descansar das notícias, né? Descansar desse caos que a gente vive no Brasil. Então vamos aproveitar essa lua aí, faça aí sua atividade criativa favorita, não importa se fica bom ou se não fica bom. Isso aí já é outro capítulo. O que importa é a gente fazer, a gente colocar para fora. É a gente fazer um desenho, escrever um texto, gravar um vídeo, bater um tambor aí, fazer uma dança. Tem milhares de maneiras da gente ser criativo. E eu achei curioso porque na carta complementar de ontem eu tirei a deusa da criatividade. Se você voltar aí nos stories você vai ver. No mais, nesse domingo tem jornada de Mercúrio, faz tempo, né? A gente vai falar sobre o Mercúrio retrógrado, eu e o Bruno Eno, em Gêmeos, né? Que é onde ele tá, na casa dele. Então, é um Mercúrio retrógrado que até tá ok, porque ele tá meio perdido, mas tá na casa dele mesmo. E vamos falar sobre a carta da temperança, que é uma carta que eu adoro, que fala sobre calma, que fala sobre temperança. E como diz o Bruno, parece um anjo fazendo drinks. A pergunta vai ser: como me equilibrar nesse momento? Então você vai lá, aprende um pouco sobre tarô, aprende um pouco sobre astrologia, ainda tira um conselho para você nesse sentido. Tá bom? Vou colocar nos stories aí as informações, custa 45 mangos, domingo às 10 horas da manhã. Tá certo? Então hoje vamos de Nós Outras Tarô. Xararã. Xararã. Vou puxar a Mercúria pra cá um pouco. Nem tá dando pra ver a Mercúria inteira. Quando eu faço esse vídeo muito cedo, tem um sol aqui que fica bem na minha cara. Dá pra ver a Durga ali? Durga Marina que fez pra mim. Uma artista essa moça. Bom, então vamos lá. Conselho de hoje. Oxe, vieram duas. A Morte e a Imperadora. Olha só. Que coisa mais interessante, assim. Pra gente ser imperadora, né? Às vezes tem que deixar algumas coisas pra trás. E também tem muitas vezes, quando a gente consegue deixar alguma coisa para trás, inclusive se é um vício, né, alguma coisa que faz mal pra gente, isso nos fortalece, assim. E eu acho que essas duas cartas também estão falando, eu acho bem interessante essa carta da Morte, que essas duas pessoas estão, tipo, agradecendo, né, que a morte veio, oferecendo alguma coisa para a morte, e fala sobre humildade, né? E humildade é algo que a gente perdeu. É uma palavra que, inclusive, fica parecendo que é meio ruim. E não é. É o segredo, né? Eu acho, pelo menos, assim. E é um esforço que eu faço, a gente ter humildade, porque a maioria das coisas a gente não sabe, né? A gente sabe pouco. E para deixar o outro falar, para deixar o outro fazer, no fim das contas, assim, para olhar para os nossos medos, para os nossos receios, para as nossas inseguranças, e isso faz a gente mais forte, não faz a gente mais fraco. É uma ideia errada, que se a gente se percebe inseguro, a gente se percebe fraco. Não! Se a gente se percebe inseguro, a gente se percebe forte.
porque a gente consegue perceber a insegurança e seguir mesmo assim. Eu vou tirar um arcano menor para acompanhar. Esses barulhos que vocês ouvem, já sabe quem são, né? Os filhotes mais arteiros do Brasil. Um arcano menor para acompanhar esses dois. Xararam. Ah, que fofa. Essa carta é uma graça. O 6 de copas. Vejam só. Uma moça tá oferecendo flores. 2 crianças, me parece, né? Então é meio assim, sabe? A gente deixa as coisas para trás, depois a gente ganha outras, a gente se renova. E não é incompatível ser imperadora e ter fragilidades. Eu falei isso aqui outro dia. É uma ilusão a gente achar que as pessoas bem-sucedidas ou famosas, que elas são seguras, assim. Não, a gente tá aqui na vida justamente para aprender quem a gente é, para lidar com as nossas inseguranças. Então não tem ninguém que, eu me garanto. Às vezes a pessoa tem mais coragem, pode até ser, mas não que ela não tenha insegurança, né? Então acho que é um pouco isso, esse conselho, assim, pra gente ficar firme apesar das desavenças aqui, que não são bem desavenças, mas das coisas que a gente tem que deixar para trás ou do que a gente tem que aceitar que aconteceu, né? Aqui também parece isso, elas abaixam a cabeça, assim, elas estão aceitando o que a morte traz. Isso de alguma forma é ser humilde. E que isso não tira de jeito nenhum a nossa nobreza. Tem até uma frase que eu não vou me lembrar de quem que é, mas é de um dos padrinhos lá ligados ao Santo Daime, que ele fala: a humildade é a maior nobreza. Não tenho certeza se é isso, mas é alguma coisa parecida. E aqui, ela recebendo flores. Então também vê que sempre que uma coisa difícil acontece, tem outras belezas aí pela vida. Só que a gente tem que prestar atenção, senão a gente não vê. Tá certo? É isso, gente. Bom dia, um beijo.